A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, casais abençoados. Bom dia a todos. Estamos aqui em nosso 15º dia da nossa oficina para casais. Essa maratona conjugal de 21 dias, edificando o nosso casamento. E hoje eu quero falar algo muito importante, na verdade, uma palavra direcionada para as mulheres. Amanhã vou falar direcionado aos homens. Mas hoje eu quero falar sobre como ganhar meu marido. Amém? Então, nesta manhã, eu quero não aqui ensinar as irmãs a como serem mulheres. Seria uma pretensão muito grande minha. Amém? Mas, no entanto, eu quero falar daquilo que eu bem conheço, a mente masculina. Então, muitas vezes, o que acontece? A esposa, ela quer ganhar um marido de uma forma que jamais conseguirá, porque a mente masculina, ela é totalmente diferente da mente feminina. O homem, ela tem necessidades básicas diferentes da mulher. Então, eu quero compartilhar nesse dia alguns princípios para toda mulher que deseja ganhar o seu marido. E em primeiro lugar, conforme nós temos observado no texto que está escrito em Efésios, capítulo 5, do versículo 22 ao 24, eu quero ler com você, Efésios, capítulo 5, 22 ao 24, e diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador de todo o corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Amém? Então, primeiro princípio da palavra de Deus básico para toda mulher ganhar o seu marido. Primeiro, submeta-se ao seu marido. Então, esse é o princípio básico, o que vai dar seguimento a todos aqui. Veja bem, algumas mulheres, infelizmente, não têm os seus maridos, juntamente com elas servindo a Deus, servindo na igreja. Mas, no entanto, isso não isenta o papel da mulher ser submissa ao seu marido. Mas como eu falei para você que o importante é você desvendar a mente masculina, você saber a diferença das necessidades do homem e também da mulher. Então veja bem, Deus criou cada um com as suas necessidades básicas, e o homem possui a necessidade básica, duas coisas: significado e valor. O homem tem essa necessidade de sentir com significado e valor, enquanto as mulheres foram criadas e dotadas com a necessidade de segurança. Sabe, nenhum homem gosta de ser desonrado, nenhum homem gosta de ser exposto, porque há necessidade de significado e valor, fala muito forte na vida de todo homem. E na verdade, muitas vezes as mulheres têm ferido, a autoestima dos seus maridos, dos homens, através de confrontos, através de querendo sim impor em cima, em N situações. Eu quero falar para você o seguinte, mulher: a mulher sábia, ela percebe que não precisa quebrar o exemplo bíblico da submissão, sabe, o princípio da submissão para conquistar o seu marido. Sabe, muitas vezes, quero dar um exemplo aqui para você. Vamos supor que o seu marido, ele vai comprar, ele está olhando uma casa para comprar no setor A, mas você tem o desejo de morar no setor B. O que a insensata faz? Ela já de cara confronta, ela fala que não quer, que vai ser muito infeliz, que vai ser um inferno morar para lá, por lá, e assim por diante. Mas, veja bem, o que a mulher sábia, a mulher que entende que ela não precisa de quebrar o princípio da submissão
para ganhar o seu marido? O que ela faz? Eu quero te ensinar aqui um caminho para você ganhar o coração do seu marido. Para quê? Para que ele possa até mesmo fazer as coisas que você quer, mas que a um momento ele não quer, mas por causa do princípio, lembra, da necessidade do homem, de que? De valor e significado. Muitas vezes o orgulho se levanta e ele não dará o braço a torcer para querer seguir a sua direção. Mas a mulher sábia, aquela que é direcionada por Deus, sabe o que ela faz? Ela leva o marido a entender que a ideia veio dele. Como que seria isso? Veja bem o exemplo que eu dei a você. O marido está pensando em comprar uma casa no setor A, mas ela deseja morar no setor B. Então ela, a sábia, ela vai gerar circunstâncias e vai trazer conversa juntamente ao seu marido, criando a ideia e o desejo, ele querer negociar na casa lá no setor B. Então como que isso seria? Por exemplo, já de cara a mulher ela não deve confrontar o homem nunca, jamais você confronte um homem, isso é perigoso, amém? Corre risco de vida. Você não está no seu lar para confrontar, bater de frente com o seu marido, jamais faça isso. Você é uma mulher sábia, uma mulher ungida, direcionada por Deus. Sabe o que você faz? Você já começa no café da manhã dando exemplos de fora, fala, nossa, como fulana de tal está sofrendo pelas más decisões do seu marido, pelos negócios mal feitos que ele tem feito, mas nunca falando da casa onde ela quer morar. Você está entendendo? Ela vai emitindo sinais para ele comprar a ideia. Mais à frente, ela vai preparando o ambiente, vai falando, vai direcionando, e ela vai num certo momento e fala, nossa, desde criança eu tenho um sonho de morar num lugar assim, onde me transmite segurança, que é assim, assado. Ou seja, ele vai construindo aquela ideia da onde que ela quer morar sem ele saber. Aí mais para frente, ela pega ali um anúncio, talvez, que ela tem olhado da casa onde que ela deseja morar, ela deixa visível ali na mesa, quando ele vai tomar café, o jornal aberto, no lugar marcado, onde que tem ali a casa. Ou seja, ela vai construir a ideia que ela quer dentro da cabeça do marido. Porque na hora que ele fechar o negócio, ele não vai se sentir manipulado, mas ele vai entender que a ideia veio gerada dele. Sabe, esse é o dinamismo da mulher sábia. A mulher sábia, ela não precisa confrontar, ela não precisa ferir a autoestima do homem, do seu marido. Ela não precisa colocar o homem num valor abaixo, porque tudo isso fere a autoestima do homem. E se tem uma coisa, presta bem atenção que eu quero falar para você, todo homem é fácil de ferir a autoestima. Isso é do homem. Talvez você pense, nossa, o meu marido emburra demais. Mas não é não. Isso é do homem, devido à necessidade que ele tem de significado e de valor. É uma necessidade básica dele. Ao contrário da mulher. A mulher aguenta muito confronto. Poucas coisas deixam ela com a autoestima baixa. Poucas, tem, mas são poucas. Porque a necessidade dela não é valor e significado. É segurança. Então veja bem, mulheres insubmissas são apenas mulheres tolas que não se preocupam em entender como funciona a mente dos seus maridos. Ore a Deus, peça a Deus para você compreender a mente do seu marido. Segundo princípio, primeiro, ser submissa. Segundo, não tente ensiná-lo alguma coisa de forma confrontativa. Sabe, eu quero falar para você, a mulher, ela não é discipuladora do seu marido. Seu marido tem que ser discipulado por homens. Amém? Por isso que é importante você, homem de Deus, estar andando com outros homens de Deus, para aprender com eles. Mas, quando a mulher, ela quer assumir
a posição de discipuladora do seu marido, ainda mais de forma confrontativa, isso vai ferir o ego, vai gerar confronto desnecessário dentro da sua casa, bloqueios que vão impedir de você desfrutar de um casamento vencedor. Olha só o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Quero ler com você esse texto. 1 Timóteo 2, versículo 12, que diz assim: não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Olha o que o apóstolo Paulo aqui está falando. Sabe, se você está percebendo algo de errado na vida do seu marido, procure homens de Deus para ensinar o seu marido. Porque se você bater de frente, o que vai acontecer? O seu marido vai olhar não com bons olhos. Ele vai olhar de forma repulsiva, ele vai criar barreira. Então vai haver um grande desgaste no seu relacionamento. E o pior, não vai mudar nada. Sabe qual que é o dia mais feliz da mulher, a esposa? É o dia que entra na cabeça dela e ela entende que ela não consegue mudar o seu marido. Esse é um dia verdadeiramente libertador para toda mulher, porque ela vai sair de uma posição que nunca foi feita para ela. Então essa posição de discipular homens não é sua, é de outros homens. Amém? Terceiro princípio para você ganhar o seu marido, e esse aqui é poderoso: respeite o seu marido. Respeite. Olha o texto de Efésios, a qual nós lemos agora, Efésios 5, apenas o versículo 33. Olha só o que a palavra de Deus diz. O verso 33. Não obstante vós, cada um de si também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Então você deve respeitar o seu marido. Irmãos, nesse tempo, aconselhando homens, aconselhando mulheres, casais, eu já passei por cada aconselhamento, situações assim que você ficava assim com o queixo caído, com tamanha ousadia de mulheres. Lembro-me de duas situações. A mulher, o marido, chegou para mim, a mulher se expôs, falou ali e tal, como que se tinha do casamento, era uma briga conjugal. Aí na hora que foi na vez do rapaz falar, ele começou a falar, nem terminou, ela já falou: você é um mentiroso, na minha frente, falando que o marido era mentiroso. E eu fiquei pensando assim, falei: gente, um homem já não aceita outro homem falar que ela é mentiroso, quanto mais uma mulher. Eu só fiquei imaginando que isso ia desembocar lá na casa deles. No entanto, ali eu corrigi o ambiente, trouxe ali a graça, ministrei, mas eu quero falar para você: não desonre, respeite o seu marido. Se é crente, respeite; se não é, respeite da mesma forma. É uma ordem bíblica. O marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, mas as esposas devem respeitar os seus maridos. Nunca falte com respeito aos seus maridos. Muitas mulheres, muitos maridos, reclamam porque as mulheres não os acompanham em atividades que eles têm no trabalho, festivas. Por quê? Porque a mulher simplesmente faz assim: eu jamais vou no lugar daquele para me contaminar. Eu não. Filha, presta bem atenção. O apóstolo Paulo, ele diz que ele se fez de escravo para ganhar todos. Deixa eu te perguntar: o que é caro demais para ganhar o seu marido? Será que uma ida numa festa juntamente com o seu marido? Não é que você vai lá para se escarnecer, jamais. Você é santa. Você não vai lá para zombar, também não. Talvez vai ser
uma oportunidade grande para você ministrar do amor de Deus para alguém. Mas se você vai, faz o seguinte, se prepare, fique linda, vista bem, porque não tem nada mais que honra o seu marido do que te ver linda, preparada, como uma igreja gloriosa. O Senhor Jesus diz que o marido tem que apresentar a esposa como igreja gloriosa. E você é gloriosa, você é a noiva de Cristo. Então vista-se, honre, busque honrar o seu marido, desfrute de cada momento com ele, sabe? Viva em alegria, sabe? Olha para você ver, olha a história que eu vou te contar aqui. Uma vez, isso é muito tempo atrás, eu conheci um casal e o marido reclamou para mim. Ele falou assim: olha, pastor, eu não era pastor na época, eu era discipulador, e ele chegou: olha, Fernando, seguinte, a minha esposa, no dia do aniversário dela, eu simplesmente, ele não era crente, ele depois conversando comigo, falou assim: eu comprei um CD de música evangélica, que eu sei que ela só ouve música evangélica, e no dia do aniversário ali, eu resolvi comprar esse CD e presenteei ela. Mas, por acaso, olhei ali um CD de um cantor de música popular que eu gosto e fui e comprei. Não era nem música profana, era só música que fala da alma, só coisas da alma. E aquela mulher, quando abriu a sacola, viu o CD dela, ficou agradecida, mas quando ela viu o CD de música secular, ficou endemoniada. Ela catou aquele CD, ela olhou no fundo do olho dele, pegou o CD e falou: olha, você está vendo esse CD aqui mundano? Jamais vai tocar no meu aparelho de som que consagrei para Deus. E bum! Jogou o CD no chão e partiu em 1000 pedaços. Eu só fiquei pensando assim, falei: esse homem é mais crente do que ela. E sabe de uma coisa? Muitas vezes a gente vê pessoas falando: na minha casa jamais vai passar uma música dessa. Mas talvez é uma pessoa dessa e desse nível. Eu quero falar para você, isso não vai cooperar em nada para ganhar o seu marido. Em nada. Não é que você tem que ser pecaminoso para ganhar os pecadores. Não, de maneira nenhuma. Mas tem coisas que é irrelevante. Tem coisas que há um espaço para você estar junto, para você conquistar, sabe? Conquistar o seu marido, ganhar ele. Pelo menos com o princípio do respeito, sendo submisso e respeitando. Amém? Quarto, proceda de forma transcendente para com o seu marido. Transcendente. Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao 6. Quero ler com você. E diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedeça a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Por isso, foi assim também que assim mesma se extraviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Olha que coisa preciosa aqui a direção apostólica, que o trajo que você tem que ter é um espírito manso diante de Deus. Você é uma mulher santa. Você tem que transcender nas suas atitudes para com o seu marido. E isso é o quê?
Isso é simplesmente não pagar o mal com o mal. Nós vencemos o mal com o bem. Existem 3 tipos de reação que nós podemos ter diante das pessoas. E isso é notório. Por exemplo, quando alguém lhe fere e a sua justiça é ferida, então você reage com justiça, buscando os seus direitos. Amém? Isso é legal? É legal. Porém, isso é o que o mundo vive. É o que o ímpio, no máximo não, ainda ele avança. É que o ímpio consegue fazer, na grande maioria deles. No entanto, nós somos chamados para avançar, para não ficar nesse nível, mas para avançar. Qual que é o próximo nível de reação? Pela educação. Ou seja, tem alguns que até não buscam seus direitos, mas eles engolem a raiva por educação, não são reativos. Mas eu quero falar para você, nós que somos filhos de Deus, nós temos capacidade de avançar um nível ainda maior, que é o quê? Não pagar o mal com o mal. Eu e você, nós somos separados, temos o Espírito de Cristo para pagar o mal com o bem. E muitas vezes, talvez você tenha um marido mesmo que é difícil, que ele faz coisas que você não gosta, mas eu quero desafiar você a ganhá-lo fazendo transcender aquilo que era para ser seu direito, aquilo que não deve, que deve ser apenas por educação. Você vai ganhar ele fazendo bem. Eu lembro-me um testemunho de uma mulher que o marido dela, quando ele era ímpio, ele se tornou um homem de Deus. Mas quando ele era ímpio, ele falou assim para ela, falou assim: olha, hoje é a última vez que você foi no culto. Ontem foi a última vez que você foi. Hoje, se você for, eu vou te falar o seguinte: você não vai entrar em casa. E essa mulher foi, participou da programação da igreja e voltou. Pela surpresa dela, quando ela chegou em casa, a porta estava fechada. Ela bateu na porta, o marido não abriu. O que ela fez? Ela deitou na varanda e passou a noite inteira. E o marido então de manhã abriu a porta, e quando ele abriu a porta, viu ela deitada na varanda, ele pensou: essa mulher agora vai avançar no meu pescoço. Ela levantou, toda sem jeito ali, e falou assim: olha, você quer tomar um café? Vou preparar um café para nós dois. E ele sem reação, ela foi, preparou um café especial e ele foi trabalhar. Quando ele chegou em casa, ele encontrou um almoço com um prato que ele mais gosta. E ali ele almoçou, ele ficou todo constrangido e voltou a trabalhar. E pela surpresa dele, quando ele voltou, ali a mulher tinha preparado um jantar glorioso e à noite ele tinha um presente na cama esperando ele. Aquele marido, ele ficou totalmente constrangido e se tornou um homem de Deus. Por quê? Porque essa mulher foi sábia. Porque ela usou a maior arma que toda mulher tem. Ela transcendeu. Eu quero falar para você. A mulher tem 2 coisas que é uma ferramenta poderosa para ganhar qualquer marido: comida e sexo. Se você limitar o seu marido dessas 2 coisas, você vai ter um marido duro. Mas se você usar e transcender, querer pagar o bem com o mal com o bem, e dando ao seu marido aquilo que ele mais gosta, e dando a identidade dele aquilo que ele mais precisa, que é o que? Significado e valor. Minha irmã, você vai ter o marido que você sempre sonhou. Porque é tudo isso que muitos homens hoje, eu quero falar para você, muitos homens hoje estão lotando os bares. Sabe por quê? Porque estão lá para afogar as mágoas. Porque quando chega em casa, ele não tem o quê? Valor e significado. Então que você seja uma mulher sábia, que ganhe o seu marido, que seja uma mulher que venha jogar a autoestima do seu marido sempre para cima, com palavras de elogio, sabe? Não desonrem, não exponham,
fale bem, fale que ele é um homem de Deus, fale que você confia nele. É tudo isso que o seu marido quer ouvir da sua boca. E quando ele ouve isso da sua boca, pode ter certeza que ele vai fazer de tudo para te fazer a mulher mais feliz desse mundo. Para te fazer a mulher mais feliz. Sabe, muitos homens não convertem só por causa da dureza do coração, a arrogância, porque eles se sentem o seguinte, que se eles forem acompanhar as mulheres, lá fora, o povo vai chamar eles de mariquinha, de Mariazinha vai com a outra, agora cedeu para a esposa. Sabe, para ele vencer essa dificuldade, infelizmente tem homens que são crianças crescidas. E isso aí é uma barreira dentro da identidade dele para ele se converter. Então agora você é uma mulher que é sábia, que é ungida, que tem um Espírito Santo de Deus, que entende a palavra de Deus, que cresce no Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo, quando cresce em nós, nos diz apagar todo o mal com o bem. Amém? Quinto lugar, seja uma boa dona de casa. Oh Deus! Tito, capítulo 2, versículo 4 ao 5. Vamos ler aqui. Olha só o que a palavra nos diz. Tito 2, versículo 4 ao 5, e diz assim: a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas e boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Olha só, a palavra de Deus ensina as mulheres a serem o quê? Boas, honestas, boas donas de casas, bondosas e sujeitas aos seus maridos. Para quê? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Sabe, muitos maridos incrédulos chegam para o pastor, nos procura e fala: nossa, a minha esposa é uma benção, só que tem um detalhe, ela não cuida da casa. Ela sempre está ocupada. Aí quando ela vai falar com o marido, ela fala assim: não, eu já sou muito ocupada, eu tenho que fazer muita coisa na igreja. Então ela joga a igreja como uma desculpa de isentar o papel dela como dona de casa. Não faça isso. Primeiro, que o seu marido não vai compreender. E segundo, ele vai olhar para a igreja então como alguém que está competindo com o tempo da sua esposa. E olha só, se você for uma boa de casa, claro que certamente tem mulheres que trabalham fora, mas ainda assim não isenta do papel do lar. Eu quero falar para você, o seu marido também, tem maridos me ouvindo aqui, os homens, eles têm que cooperar com a esposa. A mulher, ela tem jornada dupla, tripla. Se trabalha fora, ela tem a jornada do trabalho, chega em casa, tem em casa, se tem filho, ainda tem os filhos. E o homem, ele tem que ser um cooperador, apesar que ele é o cabeça do lar, no entanto, é ele que guarda, que protege e que supre. Então há uma necessidade de suprir, ajudando a esposa, sabe, igual na minha casa. Na minha casa nós não temos empregadas, mas nós dividimos as tarefas. Minha esposa cozinha e eu limpo os pratos, e eu faço com prazer, porque eu quero uma esposa gloriosa, descansada, preparada para mim, para ter tempo, eu gastar tempo com ela, é muito melhor. Então, em vez de eu ter uma mulher cansada, amém? Então você seja um cooperador, mas também, mulher, não jogue a desculpa de trabalho e de igreja para te isentar do seu papel de estar cuidando do lar. Sexto, procure agradar o seu marido. Você tem que procurar agradar o seu marido, amém? 1 Coríntios capítulo 7, verso 34. Vamos ler aqui. 7:34. E assim está dividido também a mulher, tanto a viúva como a virgem,
cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. E que se casou, porém, se preocupe com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Então a palavra fala para a mulher se preocupar como agradar o seu marido. Sabe, irmãos, felicidade é ter um cônjuge como o seu melhor amigo. E tem coisas que promovem o crescimento entre nós para sermos bons amigos. Veja bem, primeira coisa, um casamento duradouro acontece quando os dois crescem. Vou completar 20 anos de casado e eu tenho certeza que o rapaz que a minha esposa casou 20 anos atrás, não é o que está aqui diante de você. Cada fase do nosso casamento tem etapas e nós temos que responder, crescer e cada dia mais responder à etapa a qual hoje nós vivemos. Então veja bem, para ter uma amizade nós temos que crescer juntos. Se um continuar criança e o outro crescer, não vai ter amizade, porque que adulto consegue ter amizade com criança? Amém? Outra coisa que faz termos uma amizade constante no casamento, rir, muita risada, muita alegria. Sabe, nós temos que ter um ambiente de risada, de alegria. O que bons amigos fazem? Riem juntos. Você e sua esposa tem que ter essa liberdade de rirem, brincarem, desfrutarem do momento a qual o Senhor está gerando entre vocês. Amém, irmãos? E, por fim, eu quero falar, seja uma mulher virtuosa. Provérbios 31, 10 ao 31, não vou ler devido ao tempo, depois você pode ler, mas fala pelo menos algumas coisas do que a mulher virtuosa tem. Primeiro, sabe gerenciar as finanças do lar. Segundo, ela é honesta e verdadeira. Terceiro, ela usa os dons naturais para o bem da família. Quarto, ela é diligente e gerencia bem a casa. E por fim, ela é alguém que tem iniciativas próprias. Esse é o caminho para você ganhar o seu marido, para você ter um homem do seu lado, para você ter um homem de Deus cheio do Espírito, buscando abençoar a sua vida, fortalecer a sua vida. Sabe, nós estamos aqui para nesse dia fluirmos dentro dessa presença do Senhor, amém, e podemos crescer juntos. Eu creio que você quer crescer junto com o seu marido, e nós vamos orar. Eu vou orar por vocês. Eu não vou falar da lição, porque a lição é para o marido, então você vai falar para o seu marido aí, a lição, tá bom? E você vai promover isso na vida dele, porque amanhã é a sua vez, amém? Mas eu quero orar para esse tempo ser um tempo glorioso, de compartilhamento e oração entre vocês. Amém. Pai, graças eu te dou. Senhor, nesse dia eu apresento aqui a vida desses casais. Que o Senhor possa os abençoar de forma poderosa. Ó Deus, suprindo cada necessidade, movendo debaixo da graça do Senhor. Eu te peço, Pai, eu te peço para a unção do Senhor ser derramada nesse dia sobre a vida dessas mulheres, para que elas venham ser mulheres sábias, saberem como ganhar os seus maridos, para terem homens, ó Deus, homens com a sua identidade firmada, ó Deus, sabendo o seu valor e o seu significado. Senhor, em nome de Jesus, que esse tempo de compartilhar seja um tempo ao qual os dois venham abrir o coração, para que a graça do Senhor possa agir no meio desse casamento. E assim eu oro, eu abençoo em nome de Jesus. Amém? Olha só o que a palavra de Deus diz a respeito do seu marido. Olha só. A palavra de Deus diz que o coração do rei é como um ribeiro de águas nas mãos do Senhor, e ele o pende conforme a sua vontade. Eu quero falar, seu marido é o rei do seu lar, e o coração dele está nas mãos do Senhor. Quando ele está fazendo algo que você não concorda, não quer, ore para que Deus mova o coração do seu marido. Tá bom? Deus abençoe e até amanhã na próxima aula. Paz. Tchau a todos.